Estamos aguardando nosso presidente, no entanto, ele já está descendo, fazer a abertura para a gente cumprir algumas formalidades iniciais, convidar, nós temos hoje a presença, essa sessão extraordinária específica para discutir um pouquinho da formação do Conselho de Meio Ambiente, né, da cidade de Vitória. Temos a presença do secretário de Meio Ambiente da cidade de Vitória, ex-vereador, né, vereador licenciado Max da Mata. Também a presença do líder do movimento aí, SOS Ambiental, Erailton Moraes, que fez algumas ponderações na reunião anterior e a gente achou por bem ouvir e entender das duas partes, chegar a um meio termo para que a gente possa, com velocidade, aprovar essa lei que é tão importante para a cidade, até para voltar ao funcionamento do Conselho, que é necessário para que a gente avance em pautas importantíssimas do município. Para isso, eu vou pedir ao vereador Luiz Paulo Amorim para fazer a leitura da ata da sessão anterior da Comissão de Meio Ambiente. Ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente. Aos 23 dias do mês de junho do ano de 2015, às 14 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a terceira reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, da 17ª Legislatura, sob a presidente do vereador Luiz Emanuel e o vice-presidente vereador Fabrício Gandini. Ausente o vereador Luiz Paulo Amorim, o presidente vereador Luiz Emanuel registrou a presença do senhor Erailton Moreski, representante da SOS Ambiental, informando que haviam 7 processos em pauta que não suscitaria grandes debates e em seguida discutiriam sobre a emenda 147 de 2015, solicitou o vice-presidente vereador Fabrício Gandini para fazer a leitura da ata, sendo a mesma aprovada sem nenhuma retificação. Leitura dos processos que terão seus pareceres apreciados e votados na comissão. Ordem do dia. Processo número 12755/2013. Projeto de lei 558/2013. Apensado ao processo 3325/2014. Requerimento de plenário 287/2014. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pelas conclusões do relator. O presidente Luiz Emanuel, após a orientação do Serviço de Apoio a Comissões, solicitou ao vereador Fabrício Gandini que fizesse a relatoria do vereador Luiz Paulo Amorim, visto que ele não estava presente. Processo número 6577/2014. Projeto de lei 216/2014. Relator, vereador Fabrício Gandini. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 7968/2014. Projeto de lei 275/2014. Relator, Fabrício Gandini. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo número 8147/2014. Projeto de lei 304/2014. Relator Luiz Paulo Amorim. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão. O vereador Fabrício Gandini pediu vista ao projeto, sendo concedido pelo presidente. Vereador Luiz Emanuel. Processo número 11362/2014. Projeto de lei 399. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 11411/2014. Projeto de lei 408/2014. Apensado ao processo 2548/2015. Requerimento plenário 35/2015. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão. Com a palavra a pedido do presidente vereador Luiz Emanuel, o vereador Fabrício Gandini disse que a matéria é inconstitucional e que foi derrubada no plenário
que são 7 artigos que entram em minúcia. Em seguida, fez a leitura do projeto e, ao final, disse que já pronunciou contrária na Comissão de Justiça e que não se sente seguro em fazer a discussão no momento. E gostaria de um melhor esclarecimento do vereador Luiz Paulo Amorim diante do exposto. O vereador Luiz Emanuel decidiu por adiar a matéria, retornando com a mesma em reunião futura após esclarecimento. Processo número 9003/2015, projeto de lei 27/2015. Relator o vereador Luiz Paulo Amorim. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Parecer da comissão pelas conclusões do relator. Processo número 1553/2015, projeto de lei 41/2015, apensado ao processo 5647/2015, projeto de lei 145/2015. Relator o vereador Luiz Paulo Amorim. O vereador Fabrício Gandhi se posicionou dizendo que, como já havia relatado na Comissão de Justiça, ele não poderia relatar e acompanharia o parecer do presidente Luiz Emanuel, que, por sua vez, acompanhou o parecer do relator Luiz Paulo Amorim pela aprovação da matéria. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Parecer da comissão pelas conclusões do relator. Com a palavra, o presidente Luiz Emanuel, que deu início à discussão da emenda 147/2015, convidando o representante da SOS Ambiental, senhor Erailton Moreski, a pronunciar-se sobre as propostas a serem votadas. O mesmo iniciou sua fala citando sobre a redução do número de membros do CONDEMA, pois, segundo ele, não concorda, alegando que o CONDEMA foi criado há 25 anos e que, nesse período, a população da cidade de Vitória já cresceu mais de 25%. E iniciou fazendo suas propostas em manter o número de participantes, sendo 13 para os órgãos públicos e 13 para a sociedade civil, com uma vaga a mais para presidente, garantindo paridade no caso de empate. E seguiu com as seguintes propostas de uma recomposição no número de participantes, que o IEMA já se manifestou contrário a participar. Desta forma, a SEMAN passaria a ter 2 vagas, teria também representante do governo do Estado com 2 vagas e que o mesmo poderá determinar 2 participantes. Inclusive, a Câmara Municipal de Vitória não será obrigada a determinar que seja um vereador, porém, os funcionários de órgão público sejam funcionários de carreira efetivos da secretaria que é lotado. Vereador Luiz Paulo Amorim, você me permite só um parênteses? Vereador licenciado Max da Mata, secretário municipal de Meio Ambiente, um convidado para a mesa, enquanto o vereador Luiz Paulo Amorim, gentilmente me perdoe, continua lendo a... Moreski, que está aqui já presente. E que, respeitando o Estatuto do Funcionário, ele tenha compromisso com o Estado quando assumir uma função pública. A seguir, disse que estão mantendo as representações da sociedade civil e agregarem também, pela sua importância, a FAMOPS, que é uma representação de nível estadual e que todo FINDES e FICs participam dentro dos CONSEMA e dos CONREMAS. Citou que a FAMOPS também participa dentro dos conselhos estaduais e regionais, que assim estariam trazendo para o CONDEMA, que é um conselho da capital do estado, um órgão que tem participação a nível estadual e para trazer também a visão do estado dentro do município. Conforme cópia do parecer da PGM, já entregue nessa casa, a PGM recomenda que membros funcionários de órgãos públicos não tenham representatividade das entidades que estão representando a sociedade civil no CONDEMA, por desfazer a paridade, e na solicitação final diz que agregaram também que todos os membros do CONDEMA tenham um prévio treinamento ou palestra sobre o regimento interno do CONDEMA e sobre as leis ambientais, inclusive o próprio secretário que for assumir a presidência, para que tenham uma noção mínima para fazer sua gestão. E que o mandato seja pelo período de 4 anos, porque o período de 2 anos não é suficiente para se entender as leis e regimento interno do CONDEMA. E encerrou sua fala dizendo que basicamente seriam essas as reivindicações da SOS Ambiental, FAMOPS, CPV e associações que compõem juntos
e tem direito a pleitear uma cadeira no CONDEMA. Com a palavra do vereador Fabrício Gandini, que questionou se a proposta seria para manter o número da composição da forma atual ou não, o senhor Eranilton disse que sim, que hoje existem 13 representantes da sociedade civil e 3 dos órgãos públicos. Porém, dos 3 da representação pública, tira-se um que é o secretário de Meio Ambiente, que seria o presidente, ficando 13-12. E o presidente só vota no caso de empate. Desta forma, seriam 13-13. Um presidente, que é o secretário de Meio Ambiente, que terá direito a voto somente quando houver empate. Haja visto, hoje a paridade não existe. Por esse motivo, acrescentou um membro. O vereador Fabrício Gandini questionou se continuaria a ser o secretário como presidente e por que o IEMA e o IBAMA não estão participando. O senhor Eranilton disse que sim, que o secretário seria o presidente, e quanto ao IEMA está incluído, mas não participa por não dispor de quadro de pessoal. E da mesma forma o IBAMA. Por esse motivo estaria reforçando as instituições estaduais, abrindo mais uma vaga para o Estado e trazendo a FAMOPS. O vereador Fabrício Gandini questionou se a entrada da FAMOPS seria uma solicitação. Quem sairia para a entrada da FAMOPS? O senhor Erailton diz que sim, e estaria saindo uma representação da sociedade civil, onde existem 2 representantes de órgãos da FINDES. Explicou que do governo do Estado tinham 3, sendo rebaixado 1, desta forma foi aumentado para 2 e uma dessas vagas foi destinada para a FAMOPS. O vereador Fabrício Gandini disse que não compreender por que a proibição do cargo comissionado para representar no CONDEMA. O senhor Eranilton explicou que seria essa a proposta, por experiências já adquiridas e de quem sabe o que realmente está acontecendo dentro do CONDEMA. Porém, dependeria dos vereadores aceitarem ou não. E citou um exemplo, que havia aberto mais de 30 processos dentro do CONDEMA e, conforme o regimento interno, que os processos devem ser abertos até a reunião seguinte. No entanto, processos abertos por ele há 2 anos atrás não foram abertos na Secretaria Executiva, aguardando ordem do secretário. O vereador Fabrício Gandini disse ser importante a informação até mesmo para que a Comissão de Meio Ambiente possa intervir na situação. O senhor Erailton se posicionou sobre o projeto de lei de esgoto que chegou nesta casa por denúncia feita por ele e foi aprovado, dizendo que o mesmo não foi discutido no CONDEMA, conforme Lei 4438, que diz: todos os projetos de lei do Executivo ambientais têm que ser discutidos antes pelo CONDEMA para depois vir a esta casa, e, no entanto, ele não se encontra nessa casa. Ele se encontra nessa casa irregularmente, devido estar sob pedido de vistas feito por ele no CONDEMA, e que foi baixado sem que ele desse seu parecer, pontuando que a instrução do projeto estava incompleta. Por isso, não apresentava vistas. O vereador Luiz Emanuel se posicionou perguntando ao senhor Eranilton se ele estava sugerindo que retirasse o projeto e devolvesse ao CONDEMA, pelo fato do mesmo estar pedindo para recompor um CONDEMA a partir da Lei 4438. O senhor Evanilton se posicionou dizendo que a proposta partiu do próprio Executivo, que está querendo reduzir a participação da sociedade civil, e a proposta é uma maneira de reforçar a representação da sociedade civil, visto que 3 votos estavam em mãos de funcionários da própria Prefeitura Municipal de Vitória. O vereador Fabrício Gandini se posicionou a favor da fala do senhor Erailton, dizendo que realmente o Conselho é algo produtivo que não, quando são livres. O vereador Luiz Emanuel, com a palavra, disse que a Câmara teria que ter uma proximidade maior dentro do CONDEMA, para que a mesma possa estar mais comprometida com o debate dos conselhos, para não acontecer de ser modificado o que eles não concordam. E que, assim como o vereador Fabrício Gandini não concordava de ter um representante com cargo comissionado. Com a palavra, o vereador Fabrício Gandini disse concordar com quase
todas propostas, discordando apenas com a não representação do funcionário com cargo comissionado, e propôs fazer uma reunião extraordinária e convidar o secretário junto com o executivo para análise das propostas e agilizar a votação para que o CONDEMA volte a funcionar. Após posicionamento dos vereadores, o senhor Erailton sugeriu que, como são 2 vagas, um titular e um efetivo do serviço público, que um poderia ser comissionado. Com a palavra, o presidente vereador Luiz Emanuel, que disse que o Estatuto do Servidor não discrimina quem é comissionado ou efetivo, que ambos cumprem as mesmas regras. Com a palavra, o senhor Erailton, que perguntou se estavam aprovadas as propostas excluindo o item 4. O vereador Fabrício Gandini disse que precisava anexar a emenda junto ao projeto para realizar votação, que estavam apenas discutindo as propostas e que iria ouvir o secretário para entender melhor sua percepção a todos esses assuntos. E sugeriu que contasse com a presença da sociedade civil para fazer o debate e encaminhar o projeto. Com a palavra, o senhor Erailton disse que, conforme o regimento interno do CONDEMA, tem que ter no quadro funcional da Secretaria Executiva uma secretária e 2 assistentes técnicos, e que agora só tem uma secretária, e que é obrigação da SEMAN em manter o quadro funcional. O vereador Fabrício Gandini disse ser interessante a informação para que também pudesse ser cobrado. O presidente Luiz Emanuel se posicionou perguntando ao senhor Erailton se ele concordava em fazer uma reunião extraordinária, e o mesmo disse que sim, e é em comum acordo com o vereador Fabrício Gandini. O presidente vereador Luiz Emanuel solicitou o serviço de apoio às comissões para organizar a agenda o mais breve possível, compatibilizado com a agenda do secretário Max da Mata, para que sejam tomadas as decisões políticas em relação a todos os itens propostos. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor vereador Luiz Emanuel declarou encerrada a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, que se realizará no dia 28 de julho de 2015, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões, lavou a presente ata, que depois de lida e assinada pelo senhor presidente vereador Luiz Emanuel e os demais vereadores membros da comissão. Palácio Atílio Vivaco, em 3 de junho de 2015. Vereador Luiz Emanuel, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Serviço de apoio às comissões parlamentares. Lida a ata, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Luiz Paulo Amorim, pela leitura da ata. Saudar a presença do vereador Devani Ferreira, aqui entre nós. Vereador Fabrício Gandini, vereador membro dessa comissão, vereador Davi Ismael, vereador Luiz Paulo Amorim também membro. Eu sou igual a Devani. Não, eu sei. Os vereadores membros são o vereador Fabrício Gandini, vice-presidente, e o membro, o vereador Luiz Paulo Amorim. Vossa presença do Devani vem aqui nos abrilhantar um pouco mais essa nossa reunião. Reunião extraordinária da comissão, Moreski, que nós já havíamos estabelecido há 3 semanas atrás, e chamar exatamente para poder elencar aqueles pontos que Vossa Senhoria tratou aqui, e que nós entendemos que era fundamental que a gente voltasse a debater, até para definir, né, e dissipar algumas dúvidas sobre qual é a postura do Executivo nesse momento e aquilo que se pretende fazer, principalmente em relação à composição do CONDEMA. Saudar mais uma vez a presença do secretário Max da Mata, vereador licenciado dessa casa, meu amigo Dácio Bracarense, que faz presente aqui, Max Tristão, toda a assessoria da Câmara Municipal. Sem muita delonga, vereadores, se vocês concordarem, a nossa ata está aprovada. Alguém tem alguma restrição a fazer? Ok? Então, ata aprovada. Eu vou pedir, Moreski, como você já havia usado bastante tempo na reunião ordinária passada, para falar sobre suas preocupações, e como a ata já, acho que apesar dos seus defeitos naturais aqui, de lucidez às vezes no texto, né? Mas eu acho que a ata traduz bem o que foi a reunião passada, eu prestei bastante atenção, Vossa Senhoria também. Então eu queria pedir assim, eu vou lhe dar 5 minutos, para que o senhor
daí mesmo do microfone, possa falar um pouco para a mesa, principalmente um pouco mais para o secretário Marcos da Mata. Depois eu abro a palavra para o secretário Marcos da Mata, a gente continua então a tratar depois, se necessário for, de um mínimo debate para poder juntar esses elementos aqui. Então vamos lá, Bom. 5 minutos, Moreira, são meio-dia e 5. Uma boa tarde a todos, então, se já são meio-dia. Nós procuramos essa casa para tentarmos uma recomposição do Condema que desse uma revitalizada no Condema e que trouxesse um Condema mais atuante e mais representativo, e apresentamos os motivos por quê. Não concordamos que Vitória seja taxada na primeira página de um jornal de uma ilha cercada por esgotos, e também, como nós, do Juntos SOS Espírito Santo Ambiental, colocamos e aprovados por todo cidadão que nós moramos na capital do Pó Preto. Tá? E então somos uma ilha cercada por esgoto e encoberta por Pó Preto. Então nós precisamos de um Condema mais atuante, mais efetivo e com maior representatividade da sociedade para trabalhar em prol da solução desses problemas que tiram a qualidade de vida. Nós moramos numa cidade maravilhosa, mas infelizmente você está caminhando em Camburi, vem um turista e pergunta: posso entrar aqui nessa praia? Não, senhor, está ali a placa escrito impróprio, interditado. Tá? Aí você vai no TripAdvisor, comentário do visitante de Vitória, que ele diz: Camburi, uma bela praia, infelizmente não dá para se usar o mar. Então, por esse motivo, nós apresentamos para os senhores a nossa proposta, que dentro do Condema nós não conseguimos ser ouvidos. O Condema tentou reduzir o número de componentes, que era de 13 para 11, nós não concordamos. A população de Vitória aumentou em mais de 25% nesses 25 anos de Condema, então nós achamos que é um impropério querer reduzir as representatividades, principalmente da sociedade civil. Tá? A composição que nós apresentamos, como já foi falado na ata, o IEMA abriu mão de participar, não quer participar, então obrigatoriamente o secretário sempre convoca os seus gestores principais da SEMAN para estarem na reunião. Já que eles vão estar na reunião, que eles participem como membros efetivos da SEMAN, dando seus pareceres como cidadão e como funcionário também. E a manutenção da representatividade da sociedade e a inclusão da FAMOPS, como já foi citado, que é um órgão de representatividade estadual, como o FINDES, que tem assento no CONSEMA e nos CONREMAS. A FAMOPS tem nos CONSEMAS e nos CONREMAS, só não tem no CONDEMA, que é a representação máxima, vamos dizer assim, dentro do Estado, que é a da capital do Estado, certo? E outra coisa que nós achamos extremamente importante, que está aqui nesse nosso pedido, é que os membros representantes dos órgãos públicos sejam cargos de carreira, não funcionários, como é que se diz? Desculpe, fugiu. Comissionados, tá? Então, cargos efetivos para todas as funções, sendo que o único cargo comissionado seria o senhor presidente, que é o secretário, normalmente é um cargo comissionado. E outra coisa que também já encaminhamos o parecer da PGM, que as representações das organizações não públicas não podem ser feitas por funcionários de órgãos públicos municipais, estadual ou federal. Como ocorreu no Condema, nós tínhamos representantes de ONGs que eram funcionários da SEMAN, diretamente da SEMAN. Então, essa paridade era quebrada em função disso. Então, a nossa solicitação é que não seja mais permitido isso. E outra coisa muito importante, o prazo de 4 anos e um trabalho obrigatório, quando da entrada dos conselheiros, que eles tenham um treinamento básico sobre o regimento interno e as leis ambientais. Basicamente isso da minha parte, vereador. Eu acho que espero que esteja esclarecido e relembrado a todos. Ok. Eu estava te apontando que você tinha mais um minuto pelo tempo estabelecido, então podia prorrogar, mas já que está satisfeito com o tempo, imediatamente vou passar a palavra para o secretário Marcos da Mata, para a gente abrir para os vereadores e para quem mais quiser se manifestar. Secretário, por favor, fique à vontade.
Obrigado, vereador presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Luiz Emanuel, cumprimentar os vereadores componentes dessa comissão, vereador Fabrício Gandini, vereador Luiz Paulo Amorim, cumprimentar meus colegas vereadores que se fazem presentes nessa reunião da comissão, vereador Devani Ferreira e vereador Davi Ismael, que também é representante da Câmara Municipal no CONDEMA, pelo menos era até a gestão passada do CONDEMA, né? Bom, queria dizer que é uma alegria sempre estar aqui presente nessa casa, com Vossas Excelências, fazendo o debate que a cidade merece. Cumprimentar aqui o Moresc, uma liderança importante na discussão das questões ambientais na cidade, e os demais servidores aqui presentes. Bom, primeiro, acho que vale salientar, senhores vereadores, essa proposta de recomposição do CONDEMA, ela é uma proposta bastante antiga, né? Apesar de estar na secretaria há pouco mais de 4 meses, e poder ter analisado a proposta, não é uma proposta que nasceu agora, na minha gestão. Já vem de um sentimento de outras gestões com relação à necessidade de requalificar essa composição do CONDEMA. Quando o Moresc fala que a gente, com essa proposta, quer diminuir a representatividade da sociedade civil, na verdade, o que acontece é que é um conselho paritário. Se é um conselho paritário, há um equilíbrio entre os representantes da sociedade civil e do poder público. Se você diminui o tamanho do conselho, você, óbvio, diminui a representatividade da sociedade civil e diminui a representatividade do poder público. Porque quando fala que somente reduz representatividade da sociedade civil, está parecendo que está sendo apresentada uma proposta para diminuir o tamanho da importância da sociedade civil no Conselho. Na verdade, não. Na verdade, a sociedade civil vai continuar com a mesma representatividade que o poder público. São hoje 26 representantes no CONDEMA. A nossa proposta é de reduzir para 22. Porque a gente considera que o mais importante não é a quantidade de membros no CONDEMA. O mais importante é a qualidade do debate que é feito no CONDEMA. E tem, tanto da sociedade civil quanto do poder público, pessoas bastante qualificadas para fazer o debate ambiental na cidade. O que acontece da necessidade de diminuição é que, se eu for apresentar a Vossas Excelências as pautas, pauta é como se chama na escola, né, vereador Luiz Emanuel? De presença do CONDEMA, por exemplo, do ano de 2014, nós não tivemos, o número mínimo de faltas que nós tivemos em 2014 foi de 7 representantes. Em todas as reuniões de 2014, faltou no mínimo 7 representantes em reuniões do CONDEMA. No total de 26. Mas, normalmente, se vocês analisarem nosso relatório aqui, faltam na casa dos 9, 10, 11 representantes. Isso contando não só com as faltas, mas como com aquelas entidades que sequer apresentaram o seu representante. Não, justificativa da falta não, vereador. Que sequer apresentaram um representante. Então, nós tivemos, por parte de algumas instituições, o pedido para deixar de participar do CONDEMA. Daí surge a necessidade de requalificar a quantidade de membros. O Estado, quando o Conselho foi criado, o município tinha ainda muita fragilidade de quadros da área ambiental. Era uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente recém-criada. Então, o Estado tinha muita representatividade, porque era só o Estado que licenciava. Então, o Estado tinha um peso muito grande na composição do CONDEMA.
um peso igual ao que o município tinha de representatividade. E o Estado apresentou ofícios do IEMA, do IDAF, e até o IBAMA, que é um órgão federal, apresentaram ofícios pedindo para deixar a instituição, para deixar o CONDEMA. Você não pode requalificar o CONDEMA diminuindo a representatividade do setor público, mantendo ele paritário e também não diminuir a representatividade da sociedade civil. Agora, eu não considero que há prejuízo para a sociedade civil se reduzindo de 13 para 11 representantes. Sem contar que alguns deles sequer participam das reuniões do CONDEMA. Então, eu não acho que isso seja obstáculo para que o CONDEMA possa fazer um debate qualificado das questões ambientais na cidade. E não acho que, nesse caso, em que se diminui a representatividade do setor público, que a sociedade civil sai prejudicada. Então, assim, isso primeiro precisava de ficar claro, porque quando se coloca de forma muito efusiva que a sociedade civil está perdendo representatividade, é que parece que o poder público está se sobrepondo à participação da sociedade civil. E esse não é o caso na proposta que foi apresentada. Com relação aos membros efetivos e os cargos comissionados, eu, sinceramente, assim, o CONDEMA não proíbe a participação de indicação de servidores efetivos. Não proíbe. E na proposta até diz da necessidade de se fazer de tempos em tempos uma recomposição dos quadros, né? Para que esses conselhos não fiquem aí com representatividades engessadas, como acontece no CMPDU, há 15 anos é a mesma pessoa, o mesmo representante. Você tem servidores comissionados há bastante tempo no setor público, extremamente qualificados, e não vejo nenhum problema dos mesmos participarem do CONDEMA. Em várias representatividades é assim, o presidente, se não for quadro efetivo, o secretário do Meio Ambiente é comissionado. A representação da Câmara Municipal, por exemplo, se a Câmara indicar o vereador, não é um servidor efetivo da Câmara que estaria participando do CONDEMA. E essa foi uma outra mudança importante também, fazer com que as instituições, que elas possam definir os seus representantes. Porque quando o Conselho passado vinculava a representação ao vereador municipal, ou, por exemplo, algumas secretarias, como titular o secretário municipal, a gente tinha uma participação bastante prejudicada, porque muitas vezes o secretário não podia participar das reuniões do CONDEMA, só tinha a opção do suplente. Se o suplente também não pudesse participar, você não tinha participação daquelas secretarias, daqueles órgãos no CONDEMA. Então, a ideia é que o secretário não fique vinculado à sua participação especificamente no Conselho, e que ele possa indicar, de repente, servidores efetivos ou comissionados, mais qualificados para representar aquela instituição no CONDEMA, e aprimorar e qualificar ainda mais o debate. Então, eu não vejo nenhum prejuízo na participação de servidores comissionados indicados pelo poder público no CONDEMA. Com relação a representantes de ONGs serem servidores públicos, acho que isso já está bastante superado, porque a própria Procuradoria do município já orientou a Secretaria que não se permitisse, como representantes de ONGs, servidores públicos, mesmo que efetivos, porque isso também poderia ser palco de uma discussão, porque normalmente militam, ou são servidores efetivos de órgãos ambientais, ou militam no setor público, pessoas que têm já uma militância antes mesmo do setor público na causa ambiental, e se fazem representantes de organizações não governamentais. Às vezes até no período escolar já começam a militar bastante nessa área ambiental. E aí fazem concurso, passam e não deixam de defender aqueles ideais que sempre defenderam, mesmo estando no poder público.
Mas isso não é o caso, porque a Procuradoria já orientou o município a não permitir a participação para não haver uma certa confusão com relação aos interesses de participação ou algum tipo de pressão que pudesse ser feita em cima desse servidor por ser representante de ONG. Então, esse assunto já está superado e, de fato, não é permitido a participação de representantes de ONGs que sejam servidores públicos. Há de se fazer uma escolha. Com relação ao treinamento e capacitação, eu acho que é absolutamente acertada. Isso não é uma proposta efetivamente para o projeto de lei que trata de recomposição do CONDEMA. Isso é uma proposta administrativa, operacional, que eu acho que ela é absolutamente conveniente, ela é absolutamente acertada. A gente vê isso, a dificuldade até em algumas câmaras municipais. O cidadão ganha a eleição, vira vereador e chega na Câmara sem ter um treinamento, uma capacitação. Muitas vezes acontece isso. E eu acho que no CONDEMA a mesma coisa. Apesar de serem pessoas que já têm uma certa identidade com o tema ambiental, eu acho que é absolutamente acertada a proposta de haver um trabalho de treinamento, de capacitação, de discussão da questão da legislação. Isso já foi encampado pela SEMAN, inclusive pela Procuradoria, com a doutora Flávia Marquezine, que já está montando uma proposta de treinamento e capacitação para esse novo CONDEMA. O fato é que esse projeto de lei foi encaminhado à Câmara, que é a instituição que tem a prerrogativa mesmo de aprovar projetos de lei na cidade, né? Eu tenho absoluta convicção de que ele não traz nenhum prejuízo ao CONDEMA, muito menos à sociedade civil, muito pelo contrário, vai qualificar o CONDEMA, vai permitir uma participação mais efetiva, vai tornar mais difícil que as reuniões caiam por falta de quórum, né? E eu acho que a ideia é essa não só desse governo que encaminha esse projeto à Câmara, não só do prefeito Luciano Rezende, que encampa o projeto e encaminha ele à Câmara, mas de outros governos, porque essa era uma discussão já bastante antiga na cidade. Então, acho que eram essas colocações em cima daquilo que foi dito e continuo à disposição dos colegas vereadores. Imediatamente agradecer ao vereador secretário Max da Mata e abrir para a mesa, a gente começar a discutir um pouquinho o tema em foco. Posso? Primeiro, boa tarde a todos. Né? Importante esse momento aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma proposta executiva, a gente também tem um contraponto até para entender o que a gente pode convergir. Eu já percebi na fala do secretário Max, tem 2 pontos de convergência claros dentro das falas, que é a questão da proposta da qualificação do curso, né? Eu não sei como a gente definiria isso em lei, e existe também a convergência em relação à não participação de servidores na representação da sociedade civil. Então, são 2 pontos que convergem, apesar de o secretário falou que está superado. Então, acho que, estando superado, facilita, inclusive, a gente, talvez, fazer e dar essa formalidade de lei a esses 2 pontos. Em relação à questão de proibir o comissionado, eu já tinha me manifestado contrário à proposta, né, o Erailton colocou, falei que eu acho que a gente não tem que fazer na representação do poder público, de proibir o comissionado, diferenciando ele do efetivo. Está registrado na ata, eu fiz a ponderação que eu já não achava que isso não é, até porque isso aí a gente diferenciar 2 funcionários só porque um é efetivo e o outro é comissionado, apesar de ter trazido, por causa de uma experiência negativa que ele teve em relação a isso, mas nós temos experiências positivas também com o cargo comissionado, como o secretário falou, pessoas altamente qualificadas. Então, esse ponto aí eu me permito continuar divergindo. E só queria um esclarecimento, secretário, até porque é o único ponto que o discurso
é poderoso, que estamos diminuindo a representação da sociedade civil. O discurso é algo que a gente nos assusta no primeiro momento. O secretário me passa uma informação nova que não há, de fato, essa participação por... Essa diminuição, né? Não há essa participação. A diminuição, na realidade, ela está acontecendo, da representação, mesmo que seja equiparada ao do executivo também diminuindo. Só que a informação nova é que, mesmo com o Vitória tendo crescido e tal, a gente não está tendo a participação efetiva. É até renunciar antes de começar a participar. Foi o que eu trouxe aqui. Então, essa é uma informação também que a gente tem que levar em consideração. Aí Licença, vereador. Só uma lembrança também que eu citei aqui. Nós tivemos secretárias que nem tiveram a pachorra de assumir sua função dentro do Condema. Então, vamos atirar a pedra para os dois lados. Eu não quis chegar a esses pontos. Mas se existe falha de representatividade de um lado, existe do outro. Mas eu não estou discordando disso. É exatamente por isso... é a justificativa que ele dá para reduzir que ele está falando que está reduzindo. Se reduz dos dois lados, resolve uma parte em relação a essa não participação. Então, assim, é uma informação... Licença, vereador. Então, nós temos que descobrir o porquê. Eu fico me perguntando por que o IEMA não participa. Dessa desmotivação. É uma pergunta, por que o IEMA não participa? Por que o IEMA não quer participar? Por que uma entidade que está sendo colocada não participa? Então, assim, eu acho que o argumento dos dois lados existe... permite uma parte, vereador? Então, assim, eu já estou finalizando minha fala. Então, assim, esse ponto está em aberto para mim em relação a entender, apesar que a informação nova é relevante. Se não tem participação, para que a gente vai ficar mantendo, mesmo tendo essa evolução histórica? A gente fala, a cidade cresceu, mas não adianta crescer se era fictícia a participação dos dois lados, poder público e sociedade civil. Não estou falando só da sociedade civil, poder público, até porque se tiver a participação é muito bom para o município, inclusive, até porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a gente vai por esse caminho. Só que se não tem participação efetiva, não vejo problema. Então, esse é o único ponto. Queria só manifestar minhas opiniões e achar que esses dois pontos de convergência devem sim, uma proposta que deve ser colocada na lei com a elaboração do texto de forma conjunta, para a gente não ter dificuldade de implementação, porque o custo está sendo elaborado e o outro já é um parecer jurídico. Então, não vejo... Isso já é um ganho dessa discussão que a gente pode dar à Câmara, esse ganho por ter feito a discussão, à sociedade civil por ter trazido seus anseios e ao Poder Público por ter reconhecido que isso já avançou dentro do Poder Público. Então, acho que a gente pode sair com já dois pontos de convergência e os outros ainda a gente discutir mais. Vereador muito bem, Fabrício Gandini, se me permite, antes do vereador Devani fazer uso da palavra, eu acho que uma mensagem da Comissão de Meio Ambiente, dos senhores vereadores, com essa recomendação à Prefeitura, à Câmara Municipal, já nos permite, e é o que já estava previsto para fazermos, que no regimento interno isso ficasse bastante claro. Então, o regimento interno que regula esses procedimentos também é um mecanismo legal que nos permite já incluir esses dois itens como mensagem da Câmara Municipal, caso Vossas Excelências achem que esse formato é conveniente. Uma pergunta... Só para vereador Devani. Desculpe, referente ao assunto, vereador, só uma pergunta. Alô? Qual é o impeditivo de se colocar na lei? Porque o nosso regimento interno do Condema já faz 1 ano que está em debate e em discussão e vai demorar pelo menos mais uns 2 ou 3 no ritmo que está indo, tá? Só por isso que nós solicitamos que fosse colocado na lei. Responder não há impeditivo. Não, há um impeditivo sim, porque a nossa lei orgânica coloca como atribuição exclusiva do Executivo a organização e o funcionamento das suas entidades. Eu, Davi, entendo que o funcionamento do Condema, disciplinar o funcionamento, é exclusivo. Ou a gente vota aquilo ou não vota nada. A gente não pode ficar consertando. Tá.
Eu acho que o compromisso que essa Câmara pode fazer, e essa mensagem do Legislativo, é que quando a gente vota algo, o sentido, o contexto do momento da votação tem força, sim, para ser arguída em qualquer instância. Então, se a gente juntar em ata, aprovar aqui hoje, que fica negado às ONGs indicarem cargos comissionados, fica todos os outros pontos também assumidos como compromisso, a capacitação, todos esses pontos que a gente consegue evoluir, consta esse ato seja anexado ao processo. Ele vai para arquivado, a lei, o projeto de lei aprovado, o autógrafo, junto com essas recomendações As nossas. modificações o Poder Executivo faz aludidos pela interferência da Comissão de Meio Ambiente nessa discussão. E nos instrumentos corretos, se é regimento, se é portaria, se é regulamentos. Sim. Quando eu disse do impeditivo, exatamente concordando com o vereador Fabrício Gandini, nós não sabemos qual o tamanho do impedimento. Está colocado. Lei orgânica. Minha preocupação é que recomendação é uma coisa. Ah, ok. A recomendação, nesse caso, ela é acordada. Foi o que o vereador Marcos da Mata acabou de dizer. Se existe consenso, esse consenso acordado, a recomendação sai da comissão, chega ao executivo, naturalmente nós vamos ter daqui a pouco a lei complementada por essa recomendação. Obrigado, vereador. Desculpe. Vereador Devani Ferreira, que isso? Senhor presidente, nobres vereadores, boa tarde a todos. Já é boa tarde, né? Eu faço parte, secretário, vereadores, eu faço parte de um conselho. Qual é a nossa dificuldade nesse conselho qual eu faço parte? Quórum. Quanto maior é o número de pessoas, mais difícil para você conseguir, de fato, concretizar uma reunião. E a gente enfrenta essa dificuldade. Às vezes, na hora de fazer parte do conselho, há sim o interesse de somar, de agregar valores, de participar. Mas na hora que as reuniões são de fato marcadas, todos nós temos dificuldades. Eu já faltei algumas reuniões. Por exemplo, eu tenho uma reunião quinta-feira às 14h30 do conselho qual eu faço parte, Conselho de Habitação. Às 14 horas eu tenho uma reunião da Comissão de Justiça. Isso já me gera um transtorno. Há 2 meses atrás, quando nós tivemos a reunião, 2 ou 3 meses atrás, eu cheguei lá atrasado e a reunião não aconteceu porque não deu quórum, faltaram inúmeras pessoas. Então, essa complexidade de 2 números a mais, de 2 números a menos, ela tem que ser muito bem analisada, de forma criteriosa, para que a gente possa, de fato, fazer com que os conselhos funcionem. Porque a gente pode, de repente, estar reivindicando, a gente pode... Boa tarde, Robinho. Idealizando uma situação, fazendo uma reivindicação muito bem intencionado, mas às vezes engessando também o conselho. Geralmente essas reuniões são no período comercial, as pessoas estão trabalhando, encontram dificuldade, o trânsito em Linhares é muito complexo. Para a gente analisar com carinho, peço a ambas as partes, tanto o secretário que está à frente da secretaria, que já conversou comigo, né, como presidente da Comissão de Justiça, para que a gente não venha engessar mais um conselho dentro de uma secretaria tão importante, um conselho tão importante hoje que trata do meio ambiente, que é tão complexo hoje na nossa capital. Uma capital tão pequena, 95 quilômetros quadrados. Entendo perfeitamente a preocupação de todos. Acho que se essa preocupação tivesse nascido há 10, 15 anos atrás, Vitória hoje seria uma das melhores capitais do mundo para se viver e não ofereceria à nossa população tanto transtorno no aparelho respiratório. É pertinente a preocupação dos senhores, mas que a gente possa, de fato, fazer com que ela funcione, fazer com que as reuniões possam acontecer e, é claro, deixar que a morosidade do poder público fique para trás e que não continue emperrando a máquina. Só para finalizar, presidente. Fique à vontade. Eu, essa semana, passei por um transtorno. Eu achava até pertinente fazer uma fala, porque isso cai, às vezes, na conta do prefeito. Quando a máquina não anda, culpado é o prefeito, culpado é o prefeito. E situações que, geralmente, o prefeito nem participa. Eu pedi o rebaixamento de 5 metros de meio-fio, que é na entrada de um estacionamento. Já existe um portão de ferro, só não tem nada a ver com o assunto, mas quero só aproveitar a oportunidade daquilo que emperra por causa da burocracia.
E aí pediram um projeto. Há um projeto para rebaixar o meio-fio em uma entrada que já é um estacionamento. Eu falei, meu Deus, se você pede um projeto desse para uma pessoa comum, ela tem que, no mínimo, contratar um arquiteto. Aí questionaram, não é projeto, é um croquis, é um croquis. E isso não se faz em qualquer esquina, isso não se faz por uma pessoa comum, isso faz por um profissional e tem custo. E aí a gente conseguiu acelerar o processo diante de tudo aquilo que pediram e fazer com que a coisa andasse. Estamos agora só aguardando a liberação. Então, existem coisas, vereadores, dentro do poder público que realmente faz com que a máquina se torne lenta, ao ponto do poder executivo ou chefe do executivo levar a culpa daquilo que às vezes nem conhecimento ele tem. E Vitória sofre sim, o meio ambiente em Vitória sofre muito e precisa de resposta imediata, mas que essa resposta seja coerente, que o Conselho venha de fato realizar suas reuniões e que esses participantes possam também participar de forma efetiva para que a coisa possa fluir e a gente consiga então um resultado satisfatório para a nossa gente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Devani Ferreira. Saudar a presença do presidente do CPV, Robinho. Dizer o seguinte, nós temos tempo, mas não temos todo o tempo do mundo, até porque nós temos pressa. Pressa para resolver as coisas que são demandas da cidade e da sociedade. O secretário Marcos da Mata é o novo gestor do meio ambiente. Ele traz um dado aqui, eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão. Primeiro, em relação, até para discutir, Moresca, essa questão da tese da diminuição da representação da sociedade civil dentro do Condema. E o secretário Marcos da Mata deixou claro aqui, primeiro uma coisa, há de cara renúncia de alguns organismos em não participar do Condema. E para que você garanta a paridade, a isonomia da representatividade, você precisa reduzir aquilo que não renunciou. Qual é o critério que está sendo adotado pela Secretaria de Meio Ambiente? Falta. Tem uma lista aqui, ele deixou claro que na média, você tem pelo menos aí 7 faltas, né? 7 entidades que não participam regularmente, em média, das reuniões do Condema. Quer dizer, se você tem um universo de 26 conselheiros, quer dizer, se você trata como 7 um número que não comparece, isso é real, o que o vereador Devani acabou de colocar é verdadeiro, é só participar das reuniões do Conselho Municipal de Educação que nós vamos ver. Tem momentos que você passa lá 1h30 aguardando o quórum chegar. São 20 e tantos elementos também dentro do Conselho Municipal de Educação. Então, assim, é preciso reconhecer que tem um novo gestor no meio ambiente e que pretende dar celeridade às ações que vão ser, a partir de agora, tratadas dentro do Condema, e é preciso dar esse crédito também para o gestor, reconhecendo que algumas deficiências precisam ser tratadas e sanadas de maneira imediata. Eu estou tentando ajudar aqui, para a gente, senão a gente vai ficar daqui a pouco conversando muito sobre o mesmo assunto e nós vamos acelerar. Então, eu queria pedir já ao secretário Marcos da Mata que depois nos ajudasse aqui a pensar essas informações sobre as faltas dos conselheiros, porque esse é um elemento importante para que a gente possa trazer para dentro desse processo, que depois nós vamos encaminhar via Comissão de Meio Ambiente ao Executivo, para que ele possa, então, fazer as modificações necessárias dentro daquilo que for acordado aqui hoje. Tá certo? Mas, continuar, o vereador Luiz Paulo Amorim pediu a palavra. Vereador Luiz, antes, se o Luiz Paulo permite, quando a fala do vereador Devanir de Vossa Excelência, assim, só para a gente, Secretaria de Meio Ambiente, para quem participa do Condema, assim, o mais importante é o debate qualificado com relação aos temas ambientais. É isso que nós buscamos no Condema. O Condema é uma instituição, é um órgão extremamente importante e valioso para a cidade. Extremamente valioso. Hoje a Secretaria não anda sem o Condema, porque absolutamente tudo tem que ser submetido ao Condema. Mas quando eu vejo umas notinhas aí de que a gente, na Prefeitura, não está querendo recompor o Condema, assim, a gente está pedindo há quanto tempo celeridade na votação da matéria, porque não tem como nenhuma medida ser feita e tomada na semana se não tiver anuência, participação e o debate no Condema. E tem assuntos extremamente importantes de serem discutidos e avançados na cidade. O próprio Moresca colocou a questão da poluição atmosférica, a questão do saneamento, a questão do esgoto. Enfim, tem uma infinidade de assuntos que a gente precisa de trabalhar, de discutir e de
fazer avançar no Condema. Para a gente, se saísse de 26 para 30 membros do Condema, vereador Gandini, não teria problema. Se nós tivéssemos solicitação por parte da sociedade civil ou de outros órgãos públicos pedindo para compor o Condema. Mas o fato é que a realidade não é essa. Nós estamos fazendo um pequeno ajuste no Conselho para manter ele ativo, funcionando na cidade. Apenas isso. Tão somente isso. Obrigado. Senhor presidente, vereador Luiz Paulo Amorim. Presidente dessa comissão, vereador Fabrício Gandini, secretário Max da Mata, secretário do Meio Ambiente, vereador Davi Ismael, vereador Devani, Robinho, presidente do CPV, e a todos aqui presentes. Eu só queria fazer uma pergunta aqui, Eranilton, com relação, por exemplo, a UFS tem representatividade nesse conselho? Tem. UFS tem. E aí o IFES está pedindo para ter representatividade também. Cezan. Então está uma briga para ver quem vai ocupar uma única vaga, se vai ser a UFES ou o IFES. Tá? Então a história tem que ser escutada de todos os lados e nós temos também escutar quais as desmotivações, porque alguns conselheiros entram no Condema e saem. O Max, na sua primeira reunião como presidente do Condema, eu fiz uma leitura e fiz um alerta a ele, para que se acabasse a ditadura do Condema. Tá? Porque muitas pessoas saem ou ficam desmotivadas de participar do Condema em função da ditadura exercida nas gestões anteriores, tá? Trabalhando em descumprimento ao regimento. Como eu citei para os senhores na última reunião, eu tenho em torno de 20 pedidos de abertura de processo que, segundo o regimento interno, é para ser abertura feita imediatamente. Até hoje não foram abertos. Por exemplo, o Max assumiu a gestão dele, eu pedi uma reunião extraordinária para tratar do problema de esgoto de Vitória. Até hoje não foi feita esta reunião, uma reunião extraordinária. Então tem muitas coisas que têm que ser analisadas. E nós não temos que trabalhar em cima de achismos, nós temos que trabalhar em cima dos fatos e das ocorrências dentro do Condema. Nós, como cidadãos, como representantes da sociedade, baixar de 13 para 11 é reduzir representatividade, sim. São duas representatividades que estão sendo retiradas. Estão querendo, em função da falta de representatividade do setor público, de algumas instituições, como o IEMA, que pediu para se retirar, o IBAMA, etc., mas tem outras entidades que estão querendo entrar, e, por exemplo, no governo do Estado, estão querendo deixar uma entidade só. Por exemplo, tem mais do que uma entidade interessada em participar. A Cezan participa? Como? A Cezan? A Cezan vai ser retirada também, participa. Não, mas a Cezan é fundamental, mas porque essa questão da poluição das praias... para 3 ou 4 entidades de representatividade entrarem. Então, a Cezan corre o risco de cair fora, a Findes corre o risco de cair fora, tá? Imagine um conselho municipal de meio ambiente que temos 2 empresas do porte de Vale e Arcelor ficar fora. Amoreski, só uma questão assim, para a gente começar a tentar encontrar um caminho definitivo. Tem uma contradição, não é no que você está dizendo, é nos fatos que você relata. Por quê? Porque você diz o seguinte, há necessidade de um aumento da representação da sociedade civil. Poxa, mas a sociedade civil falta as reuniões do Condema. Aí você reputa isso ao desestímulo pela ditadura do Condema. E nós estamos discutindo uma nova gestão no frente do Condema. Tem contrassenso aí. Tem uma contradição. Não, senhor, desculpe. É uma contradição. Quer dizer, na verdade da forma como... Não, mas veja bem, o que você representa aqui hoje e sempre representa muito bem, é a sociedade civil. Então, para longe do desestímulo, a sociedade civil deveria estar superestimulada em participar das reuniões de Condema. Mas não é isso que se apresenta quando você chama as reuniões. E isso não é do Condema. É como o vereador Devani disse, isso é de todos os conselhos. O desestímulo é da participação.
Mas não é muitas vezes também só por conta do desestímulo ocasionado dentro do antro da participação. É porque as pessoas têm dificuldade de participar, de se fazer apresentar para debater os temas que importam a todo mundo. É só você pensar como você tem dificuldade para mobilizar as pessoas para estarem aqui nesse momento. Vereador, num Aqui, calendário de 2 anos do Condema, todo mundo sabe que nos próximos 2 anos, Moresco, toda olha só, primeira mas para te ajudar, segunda-feira do mês, o que eu estou tentando defender, lá. o que eu estou tentando defender aqui, tentando defender de verdade, é que você jamais vai deixar de participar, porque você é um militante ativo dessa causa. Eu estou calejado, por isso que as pessoas novas que entram lá, elas têm que primeiro receber o estímulo, mas não o desestímulo. Eu estou achando que o secretário Marcos da Mata está no caminho, está usando de certa coerência. Não é melhor então você, já que você tem a desistência de alguns, você diminui o número para que essa coisa comece a funcionar de forma mais célere, de forma mais absoluta, quando as coisas começarem de fato a acontecer, até porque depois se não funcionar, vamos fazer a modificação necessária. Você está reclamando que você não consegue fazer uma discussão sobre esgoto, pô? Vereador. Você não tem conselho hoje funcionando. Vereador, nós cortando vagas da sociedade civil, o FINDES é representante da sociedade civil, a CESAM é representante da sociedade civil, essas entidades vão ficar com uma vaga, então tem representatividade, sim. FINDES, o senhor sabe que são, como eu já falei aqui, conselheiros pagos. Sim. Eles não pagam, não faltam uma reunião. Tá. CESAM, os funcionários da CESAM estão lá em todas as reuniões. Então eu não acho, eu não gosto dessa palavra, eu não acho. Okay. A minha vivência dentro do Condema demonstra isso. Não é porque os órgãos públicos, se o IEMA e o IBAMA não querem participar, nós podemos botar 2 representatividades da SEMAN, que vai ser ótimo, aumentar a representatividade do Estado, que está querendo ser cortada também, e tem Secretaria de Saúde também, que poderia ter mais um membro. Os problemas de qualidade do ar de Vitória e a saúde do cidadão capixaba merecem um debate maior dentro daquela Concordo casa. com você. Então é isso que a gente está querendo manter. Nós temos que estimular as pessoas, não é desestimular reduzindo o número de pessoas. Tá? O presidente Robinho do CPV aqui, ele pode assumir um compromisso. Estão querendo tirar as vagas que tradicionalmente já são do CPV, que sempre foram 4. Estão querendo rebaixar para 3 e dizer que essas vagas não são obrigatórias do CPV, que já são há 25 anos vagas do CPV. Ok. Mais alguém? Ok. Vereadores? Devanir? Alguém quer falar? Que nós estamos chegando então a um ponto de precisar encaminhar essa discussão, né? Primeiro é o seguinte, até antes do vereador, secretário Marcos da Mata falar, tem 2 pontos que são convergentes, como destacou o vereador Fabrício Gandini, que eu penso que nós podemos já estar tratando dele aqui na nova mostra da lei que nós vamos votar na Câmara a partir de agora, né? Então, pedir ao Executivo encaminhar via Comissão de Meio Ambiente para que isso possa ser adequada à propositura de lei. A questão do Condema, está colocado 2 faces diferentes de uma análise. O secretário Marcos da Mata trata, dentro dessa nova gestão que ele lidera, a necessidade de fazer uma redução por conta da desistência de alguns e por conta do histórico mais recente de ausência efetiva das entidades que deveriam estar lá se fazendo representar. Moresco defende que esse estímulo precisa vir para tentar trazer de volta a sociedade que está se ausentando por... Enfim, o problema é que nós temos um conselho que precisa funcionar, precisa ser recomposto, né? E precisamos colocar para funcionar, porque isso você também reclama aqui. Sim, só mais um complemento, vereador. Isso é ruim para todo mundo. Não, o secretário Max vai continuar vendo notinhas, porque o secretário assumiu em março, mas abril era o último mês da gestão do Condema. Este, como projeto de recomposição, como o próprio secretário falou, já é de longa data, mas no Condema tem um hábito do seguinte, daqui um pouco bateu alguma coisa na cabeça de alguém, o senhor já vai entender o que eu quero falar. Desengaveta, aí desengaveta 3 meses antes de terminar o mandato e quer fazer a toque de caixa. É igual a lei de esgoto. A lei de esgoto estava parada há 2 anos. Esperaram chegar ao final da gestão, a lei de esgoto veio parar nesta casa sem ser analisada dentro do Condema, tá? Porque veio
a toque de caixa, ó, passa a lei de esgoto, faz aí correr. Chegou no Condema, eu falei, eu quero ver o processo. Não, já foi aprovada 2 anos atrás, foi feito modificações pela PGM. Pô, se foi feito modificações, aquilo que foi aprovado não existe mais. É uma coisa modificada. Então tem que ser analisada pelo Condema. Ok. Aí o senhor Kleber Guerra tirou de pauta e mandou direto para esta casa. Então, coisas desse tipo que tem que ser melhoradas e mudadas no Condema. Por isso que a gente quer manter esta representatividade e que sejam olhados com a vista daquilo que está ocorrendo realmente. Nós estamos há quase 3 anos dentro do Condema, temos uma noção bem maior que o secretário. Ele pode ter, hoje já aprendeu muita coisa lá dentro, mas ele sabe, ele tem a relação de todos os pedidos de abertura de processo que eu, como representante da SOS e como conselheiro do CPV, fiz naquela casa e que estão parados há mais de 2 anos, sem andamento. Bom, acho assim, os senhores vereadores, mais do que ninguém, conhecem a legislação do município. Lei orgânica, lei ambiental. No caso de proposições legislativas, quem tem a competência de fato votar, deliberar, dar a palavra final, é a Câmara Municipal. O regimento interno do Condema também trata desse assunto. O Condema, nos casos de projetos de lei, como foi o caso da lei do esgoto e como foi o caso dessa lei de recomposição do Condema, o Condema tem um papel consultivo. Mesmo que o Condema não aprove, entre aspas, essa proposta legislativa, seja ela do Executivo ou do Legislativo, a mensagem daquilo que foi discutido no Condema é encaminhada ao prefeito. Mas quem tem a palavra final é o Poder Legislativo. O prefeito pode acolher ou não os apontamentos feitos pelo Condema, no caso específico de projetos de lei, e a casa que tem a capacidade de construir o debate, fazer as modificações, aprovar ou não aprovar o projeto de lei, é a Câmara Municipal. Nenhum dos 2 projetos, nem o do esgoto, nem o de recomposição do Condema, deixaram de seguir o rito processual na Prefeitura e dentro do Condema. Tiveram pareceres das comissões temáticas, jurídicas, inclusive pareceres positivos pela aprovação. Os 2 processos passaram pelo Conselho do Condema, tiveram pareceres positivos pela aprovação e foram encaminhados à Câmara Municipal. Ainda que tivessem pareceres contrários ao do Condema, da maioria dos conselheiros, quem daria a palavra final com relação à proposta seria a própria Câmara Municipal. Então, assim, eu acho que esse assunto específico com relação aos projetos de lei é um assunto de competência da Câmara Municipal. E eu, até como vereador, não podia ter uma atitude diferente, senão aquela de respeitar a discussão e debate e a deliberação dessa Casa de Leis. Sim, eu volto a afirmar, eu não vejo no projeto nenhum tipo de modificação que traga qualquer prejuízo à cidade, a não ser modificações que fortaleçam o Condema, que fortaleçam a participação da sociedade civil, que fortaleçam o debate, que impulsionem a discussão no Condema com relação ao mérito das matérias para a cidade. Né? Muitos conselheiros desanimam de participação do Condema porque, ao invés do conselho se ater ao mérito daquilo que a cidade quer e precisa, fica muitas vezes gastando reuniões e reuniões, horas e horas, discutindo o regimento interno, discutindo se chegou no horário, se não chegou no horário, enfim, e isso tem desmotivado sobremaneira a participação dos conselheiros no Condema.
É óbvio que a gente, Vossas Excelências, que são vereadores, sabem da importância do rito processual, né? De se respeitar o regimento interno, de se respeitar a lei orgânica, as coisas que de alguma forma não seguirem esse rito devem ser corrigidas, mas que isso não tomasse tanto tempo do Conselho e que isso não fosse o fator mais preponderante para a desistência dos membros do Conselho. Então, sim, eu acho que essa matéria corrige algumas distorções. Eu acho, vereador Gandini, que a gente pode combinar com relação aos pontos de convergência que a Câmara pudesse fazer, através da Comissão de Meio Ambiente, a sua indicação para a Prefeitura. Eu acho que a gente pode, após essa comunicação da Câmara Municipal, para ficar ratificado a posição e o papel de importância da Câmara de Meio Ambiente, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, encaminhar aqui para casa uma proposta de emenda à lei que já está aqui, para que, por exemplo, seja incluída essa proibição, vamos colocar assim, essa proibição de participação de cargos comissionados. Para a Prefeitura enviar, para evitar aquela discussão de inconstitucionalidade, de veto, depois na Prefeitura, volta para cá. Então, assim, esses pontos específicos, apesar do treinamento e capacitação, eu acho que é uma coisa muito administrativa, deveria constar mesmo do regimento interno do Conselho, né? Mas no caso da participação de cargos comissionados do município como representantes de ONGs, isso a gente poderia trabalhar uma emenda rapidamente, eu acho que isso ajudaria a solucionar esse ponto específico. Obrigado. Ok. Senhor presidente, por Pois gentileza, em primeiro lugar, os senhores conhecem isso aqui, que é o Código Municipal de Meio Ambiente, e o Código Municipal de Meio Ambiente, ele determina que todos os projetos de lei têm que ser analisados pela plenária do CONDEMA. Tá? O senhor secretário falou que os 2 últimos projetos foram analisados pela plenária do CONDEMA e deliberados para se encaminhar para esta casa. Eu solicito aos senhores que peçam cópia das atas às quais foram deliberados o projeto de esgoto para vir para cá e a cópia do último projeto, que é este da recomposição do CONDEMA. Na reunião que o senhor secretário começou com 40 minutos de atraso, os seus ajudantes ligando nos seus celulares para os funcionários públicos que faziam parte da composição do CONDEMA para que viessem e chegassem no CONDEMA para dar andamento. Sendo que, outra coisa, regimento existe, para organizar e deliberar as coisas. Então, a gente tem que respeitar o regimento. Se o regimento diz que o prazo máximo é 15 minutos, este conselheiro aqui concedeu 25 minutos, senhor Max, e solicitou licença ao senhor em acordo com o regimento para se retirar. O senhor deu mais 15 minutos de prorrogação para aqueles que foram chamados via celular chegassem na casa e, como o senhor falou, os projetos de lei não precisam ser votados. O senhor fizeram questão e frisaram, e está no áudio daquela reunião, a votação. Era só para apresentar para os conselheiros deliberarem se tinham sugestões para fazerem, como deliberaram. Então, as coisas precisam ser esclarecidas e faladas aos fatos das ocorrências. Obrigado. Para encerrar, senhor presidente, a minha participação, eu gostaria de deixar aqui para a comissão os nossos relatórios, todos os documentos que nós trouxemos. Estamos à disposição para apresentar outros documentos também. Okay. E gostaria de frisar que, com relação a esses projetos, inclusive o último de recomposição do CONDEMA, nós contamos, inclusive, com o parecer da Procuradoria Municipal de Vitória para consolidar a legalidade de encaminhamento desses projetos, da votação deles na Câmara Municipal. Então, se Vossa Excelência também quiser, a gente pode encaminhar aqui para a Câmara todos os pareceres da Procuradoria Municipal. Obrigado.
Eu penso... Senhor secretário, o senhor poderia mandar para essa comissão também o áudio da reunião, onde, por exemplo, a representante da PGM fala: mas se tem isso daqui no regimento interno, isso é um absurdo, nem deveria de ter. Como é que uma representante da PGM faz um laudo sem conhecer o regimento interno? Só essa colocação também. Esse áudio seria muito importante ser escutado pelos senhores. Ok. Então, acho que todos os elementos que puderem se juntar e você traga essa comissão para que a gente possa, ao longo desse processo, ir dissipando quaisquer dúvidas que ocorram, é importante. Mas eu quero deixar registrado uma coisa, Moreschi, Robinho, os vereadores e as pessoas que nos acompanham aqui, o Dácio Bracarense, o Marcos Tristão, enfim, todos. Esse ambiente aqui, ele existe agora. Essas comissões se reúnem nessa legislatura, com esse formato. Isso foi uma introdução feita pelo presidente Fabrício Gandini na sua gestão à frente à Câmara Municipal de Vitória. É preciso saudar e relevar a presença do secretário Marcos da Mata, que veio aqui defender, naturalmente, as suas teses e a sua forma de pensar essa nova gestão frente do Condema e da própria gestão frente à Secretaria Municipal de Educação, de Meio Ambiente, né? Mas esses elementos reunidos aqui é que dão a oportunidade de a gente conseguir democratizar e estabelecer aqui um crivo sobre as percepções que se tem ao longo desse processo, que nós só estamos, mais uma vez, começando, Moreschi. Eu sei que, pelo seu envolvimento, por tudo aquilo que você representa hoje, dentro dessa nova cidade que todos nós estamos buscando, com maior qualidade de vida, mais harmônica nas suas relações institucionais, com maior representação social, ninguém discorda disso. Apesar da gente também entender, quando a gente vive muito dentro do modelo institucional, como a gente acaba vivendo os mandatos, vivendo a relação mais por dentro das administrações, que existem algumas amarras que a gente precisa ajudar também a dissipar. E não será feito de maneira abrupta, muitas vezes. Você tem razão. Eu penso que o secretário Marcos da Mata também tem algumas razões. Eu acho que nós precisamos construir aqui uma ponte de confiança. O que vai ser a partir de agora, né? Eu acho que nós temos certeza absoluta que nós podemos voltar quantas vezes necessária for a essa comissão de forma ordinária ou extraordinária, como está acontecendo nesse momento, para voltar a debater os temas que vão naturalmente acontecer e borbulhar por dentro das relações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente dentro do Condema, né? Os conselhos, eu não entendi mal, eles são absolutamente organizadores dessas ideias que vão formular leis e que vão ser tragas nessa Câmara. O que o secretário defendeu é que a votação, o crivo final de todo esse procedimento é feito pela Câmara Municipal. Na minha compreensão, ele está chamando a responsabilidade dos colegas vereadores para, na hora de votar, não deixarem de fora todas as argumentações que estão sendo colocadas aqui, naturalmente as dele, a de Vossa Senhoria e de todos que falaram aqui sobre os mais diversos aspectos. Eu acho que a comissão cumpre o seu papel, vereador Fabrício Gandini, vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Devani, vereador, eu acho que deve dar uma saída, vereador Davi Ismael, de mais uma vez abrir esse espaço para que a gente possa evoluir nessa capacidade de estar interpretando todos esses elementos que conjugam o espaço público e que vão daqui a pouco, com certeza, interferir na vida das pessoas. O que a gente espera o tempo inteiro é que a gente consiga evoluir para melhorar a vida das pessoas, vereador Devani Ferreira. Para melhorar. Não tenho dúvida alguma que esse é o interesse e a intenção de todos nós aqui. Vamos encerrar essa reunião, agradecer a presença mais uma vez do secretário Marcos da Mata. Pelo que eu entendi, aquilo que convergiu aqui, esses dois pontos, a Secretaria, o Executivo mandará como acréscimo, como emenda a lei que a Câmara vai votar nas próximas horas, né? E vamos discutir em plenário aqui, com os vereadores, as outras percepções que se tem ao longo desse processo, e particularmente o Condema. Não havendo mais nada a tratar, a gente vai encerrar essa reunião e aguardando a convocação dos civis de apoio às comissões para a próxima reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado a todos.